são usadas pela força do mal, eles vão fazer o possível para desestruturar você. Se você já tem essa vida que nós temos, uma vida em Cristo, você sabe que existe as perseguições. Nós temos exemplos de pessoas que fazem aqui a, a grade da Rádio Gael, a nossa amiga missionária Paula, que tem um programa Um Passo de Fé, ela com o marido dela, missionário Ellison. A Paula, ela quando começou a fazer aqui este programa, lá na igreja que ela congregava anteriormente, ela já tinha sentido que tinha aquela necessidade de trabalhar mais como instrumento da palavra de Deus. E falou com o pastor daquela igreja anterior, que ela queria levar mais essa palavra, ter vamos dizer, uma participação mais efetiva na palavra de Deus. E o pastor simplesmente disse: ó, pegue ali a máquina, eu chamo máquina de fotografia, que eu sou do tempo anterior, sabe, gente? Então, para tirar foto do pessoal. Eu sei que tudo que a gente faz para a obra de Deus é louvável. Né? Tudo que você faz que é correto, seja na vida secular, como profissional, como pessoa, como exemplo, e sobretudo na obra de Deus, é louvável. Mas ela queria muito mais. Ela disse: meu Deus, eu sinto esse chamado de eu levar a palavra de Deus. Eu não conhecia a missionária Paula, nem o marido dela, apesar de eles congregarem naquela ocasião na mesma igreja que nós congregamos. Então, depois de muito tempo, por outras razões, não foi nem pela palavra, nem pela igreja, a Paula e o seu esposo me procuraram para resolver alguma coisa relacionada à parte médica. E assim, eu pedi que eles fossem lá no meu trabalho, lá na clínica, e que nós conversássemos lá sobre o que era preciso, de exames que ele precisavam fazer. E assim eles foram. E começaram a conversar. Eu mostrei a estação da Rádio Gael, eles ficaram muito satisfeitos. Então, depois de tanta conversa, eu convidei que eles viessem compor a grade em um horário da Rádio Gael. Ela ficou maravilhada porque ela exatamente entendeu que ali era um chamado. Era um chamado para que aquilo que ela estava sentindo no seu coração, que o Espírito Santo estava falando para ela, que ela deveria ter uma participação maior na obra do Senhor. E eles então vieram, então, com muito brilhantismo, conduzindo o programa A Palavra, não, programa Um Passo de Fé. Mas depois que eles começaram esse programa, algumas coisas desandaram na vida dele, principalmente na dela. Quem já assistiu aqui pelas mídias, ou ouviu no Rádio Gael, o programa da Um Passo de Fé, há um mover muito grande do Espírito Santo, todos os programas, mas eu estou especificando o programa Um Passo de Fé. Então, há um mover do Espírito Santo muito grande. Primeiro, segundo programa, terceiro programa que eles colocavam no ar. Paula vai fazer uma revisão
médica normal, corriqueira. E ao sair daquele local da clínica, que ela tocou levemente num poste, houve uma descarga de alta tensão. Ela estava com a criança dela, uma criança de parece 3 anos, e elas foram, ainda bem, graças a Deus, arremessada bem para diante. Se tivesse ficado colado, aí que ela teria tido a morte. E ela e a criancinha foram arremessadas para em torno de 7 a 10 metros de distância, devido ao impacto do choque elétrico. A partir dali, ela está tendo, até hoje, grandes problemas de nevralgia, os nervos da cabeça ocasionando muitas dores, problemas emocionais, arritmias, né? Uma série de problemas. Aí você para um pouco para analisar o porquê disso. O porquê, se ela está guardada, blindada e protegida pelo Espírito Santo e como instrumento de Deus na obra de Deus. Eu sei que isso nos alerta que onde quer que você vá, qualquer que seja a sua participação na obra do Senhor, nós temos que estar muito bem revestido pelo poder do Espírito Santo, pela a presença manifesta do Espírito Santo em nós. Porque o Satanás ele está ali às estreitas ao nosso derredor para entrar de sola e causar um impacto danoso na vida da gente. Eu não estou dizendo que a missionária Paula ela não estava, vamos dizer, verdadeiramente com a palavra. Mas quando você está tão, vamos dizer, faiscando o Espírito Santo, Satanás vai querer deter a obra de Deus através de você. Ele vai fazer de tudo para neutralizar a ação de nós todos, os nossos irmãos, as pessoas que fazem a grade da Rádio Gael, porque aqui é uma obra de Deus, e também onde quer que nós formos como instrumento de Deus. Como nesta semana, o pastor e a sua esposa, pela segunda vez, estava agendado para que viesse justamente no programa da missionária Paula e do missionário Ellison, para que o pastor, parece, não me engano, eu não me lembro bem do nome dele, perdoe-me, pastor, eu não me lembro bem do nome, mas um pastor maravilhoso, um homem profeta, e a sua esposa, pastora também. Então, quando eles vieram, ficou marcado a primeira vez, houve um contratempo, não vieram. Na segunda vez, teve uma manifestação muito grande. Vocês sabem, nessa semana, vocês que são de Maceió, uma manifestação muito grande ali no Farol, nas proximidades do Hospital Veredas. E foi um engarrafamento muito grande. Foi a dificuldade muito grande que o pastor e a sua esposa pastora tiveram de chegar a tempo na estação aqui na Rádio Gael. Nós até achamos por bem, quando eles chegaram, a gente prolongar o programa por mais 1 hora, porque eles tinham muito a derramar o Espírito Santo para nos beneficiar, nós todos. Então, ficou aqui a Paula, a missionária Paula, a pastora, e o pastor ficou aqui ao lado, missionário Ellison, ali.
O pastor que estava, o pastor convidado, começou a se sentir mal. Resumindo a história, o pastor teve que ser conduzido quase nos braços, ou seja, um escorando um lado e o outro, e ele sendo levado para uma das camas ali da clínica onde eu trabalho, e naquele setor de emergência foi instalado um soro e o pastor ficou lá nas medicações. Foi feito o programa todo, ele não teve praticamente nesse momento nenhuma participação. Então, o que a gente está querendo chamar a atenção aqui é se você sabe que você verdadeiramente é um instrumento chamado por Deus para levar esta obra, em qualquer que seja o trabalho espiritual de Cristo. Você vai ser perseguido. Então, a gente, todo dia, como eu saio da minha casa, tem até um programa que eu intitulei Guardado, Blindado e Protegido pelo Espírito Santo. Todos os dias, quando eu, com a minha família, eu sozinho, a minha esposa, saímos de casa, a gente sempre diz isso. Estamos guardados, blindados, protegidos pelo Espírito Santo. A gente tem que estar, vamos dizer, muito manifesto a todo instante, não tão somente quando a gente fala esta palavra, mas o Espírito Santo tem que exalar uma fluência constante através de nós. A fluência, o bom perfume, como diz a palavra, o bom perfume do Espírito Santo. Nós, quando saímos para onde formos, onde nós estivermos, nós temos que ser a luz cintilante e poderosa do Espírito Santo. Você, com certeza, já ouviu alguém falar para a gente, eu não sei o que você tem, mas você tem algo que agrada, modifica, e a gente sabe o que é que a gente tem, não é? É o Espírito Santo. Então, essa luz plena, maravilhosa, que é aquela luz que cegou por uns momentos Paulo, essa luz é a que a gente tem em nós, é a presença do Espírito Santo. E esta luz, ela clareia por onde você vai e ofusca os olhos de Satanás e das obras do mal. Não podem nem chegar próximo de nós, porque nós estamos guardados, blindados e protegidos pelo Espírito Santo. Guardado, blindado e protegido pelo Espírito Santo. Você sabe, você vai ser perseguido em qualquer canto que for. Primeiramente, na sua família, no seu círculo vizinhança, naquele pessoal da sua proximidade. São os primeiros que vão te seguir, vão ficar desdenhando, não vão acreditar nesse poder maravilhoso do Espírito Santo, porque eles só conhecem o velho homem, a velha mulher, né? E a gente sabe que temos uma vida recriada verdadeiramente em Cristo. Veja que o próprio nosso Jesus Todo-Poderoso, toda a santidade, ele na terra dele, ali em Nazaré, ele começou a pregar, um homem novo ainda, Jesus, era um homem novo nesta ocasião, e começou Jesus a pregar numa sinagoga, e falava com tanta desenvoltura, falava bem, falava poderosamente para aquele povo que era o povo que conhecia Jesus. E ele, veja bem, ele era sempre puro, não é uma pessoa como eu sou recriado, que eu era impuro, que eu era
era, vamos dizer, conduzindo a vida de uma forma errada. E pela misericórdia de Deus, hoje a gente é recriado. Mas Jesus não sempre foi pleno, pleno. Era um Espírito Santo verdadeiramente ali. E ele chegou na terra dele, na sinagoga dele, ali onde ele entrou, começou a pregar e quer que os conhecidos dele começaram a falar. Ué, o que é que esse cara está pensando que é, pai? Parece que por acaso eu não conheço esse cidadão. Esse aí não é o filho do Zé. Você entendeu? Não é o filho da Maria. Esse não é o filho do Zé. Eles já estão querendo menosprezar, desqualificar a Jesus. Não é o filho da Maria. Ou seja, não é aquele pessoal que é simples, não é aquele pessoal que a gente conhece que não é nada. Como é que ele quer ter essa impetulância de vir aqui falar com essas coisas? Com que poder ele tem? E você acha que isso não vai acontecer conosco? Não se importa. Não se importa. O que é importante é você ter essa sua consciência, esse seu espírito em comunhão plena com o Espírito Santo, fazendo a obra que você foi chamado. Você foi chamado para ser um instrumento de Deus. Então, quando você chegar aonde quer que seja, numa rádio aqui como a gente está, na mídia social e, sobretudo, quando você for a um púlpito, você não se acanhe com ninguém ali. Com ninguém. Porventura chega na sua igreja alguém ali que olha para você, Cíntia, não é aquele pastor, aquele cara que a gente conhece. Não se preocupe. Não se preocupe. Você aí que tem que estar resplandecendo. Porque eu sempre digo, eu gosto das pessoas que erram. Nas nossas igrejas, a gente vê muito aquele grupinho, né? Esses aqui são os santinhos, aqueles ali já tiveram uma vida pregressa, ruim, e ficam, de certa forma, fazendo uma segregação, discriminando pessoas, às vezes com o próprio olhar, às vezes com a descrença. Não se preocupe. Ninguém pode deter a vontade do Senhor, por mais que eles não acreditem em você, por mais que eles não vejam o que Jesus, o que Deus, o que o Espírito Santo vê em você, você não deve se preocupar com os outros. Façamos apenas essa palavra poderosa ser ministrada, alcançar vidas, porque esse galardão também nunca vai ser desprezado, porque o próprio nosso Deus, ele vem para confundir. Ué, por que chamou esse cara? Por que chamou essa mulher? Ah, aquele outro ali é mais inteligente, ali tem mais dinheiro, ali tem mais escola. Não interessa. Não interessa. Deus viu algo em você, algo sublime, algo, vamos dizer, que possa cada dia mais expandir através de você. Por mais que ninguém veja, ninguém considere, ninguém acredite, mas você continue firmado nessa obra. Vá resplandecendo no seu coração, o Espírito Santo na gente tem que estar assim, ó, vibrando. Você já viu um fio de alta tensão, naquele esporte bem alto? Eles ficam saindo aquelas pequeníssimas fagulhas,
faiscando. Já viu isso? Não. Pois eu já vi. Pois nós somos assim, quando nós sabemos que temos o Espírito Santo a todo instante, nós temos que estar faiscando esse poder do Espírito Santo, que salva a vida, transforma destinos. Glórias a Deus. Meus amados, eu quero agradecer sempre a vocês que estão sempre conosco aqui. Faz o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e faz os seus comentários.